O livro de Jó é um dos livros mais empolgantes da Bíblia. Faz parte dos livros chamados sapienciais ou poéticos. Possivelmente, se não o primeiro, um dos primeiros livros da Bíblia escritos. E este livro conta a saga de um homem chamado Jó. Um homem singular no seu tempo. Um homem diferenciado em toda a terra. O próprio Deus disse acerca dele: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Este homem era muito rico, aliás, o mais rico do Oriente. Tinha uma família belíssima, com 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Um pai intercessor, um pai responsável, que cuidou e velou pela vida espiritual dos filhos. Este homem, num dado momento da vida, é golpeado de maneira severa. E Satanás acusou de adorar a Deus por interesse. De que ele só servia a Deus porque Deus o abençoava. Que Deus precisava suborná-lo com bênçãos para receber dele adoração. Então Deus permite que Satanás prove Jó, para mostrar para o mundo que Jó não era um religioso apenas para auferir vantagens, apenas para receber benesses materiais. E Satanás golpeou em 3 áreas vitais. Primeiro, tirando todos os bens. O homem mais rico vai à falência. Depois, provocando um acidente onde todos os filhos de Jó morrem nesse acidente. Terceiro, colocando uma enfermidade maligna em Jó, com feridas do alto da cabeça à planta dos pés. Como efeito colateral desses 3 gravíssimos problemas: problema financeiro, problema do luto pelos filhos e o problema da doença, ele ainda enfrenta mais 2 problemas. A sua mulher se rebela contra Deus e diz para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. E em quinto lugar, os amigos vieram para consolá-lo e, por interpretarem mal o que estava acontecendo com Jó, assacaram contra ele pesados libelos acusatórios, chamando-o de adúltero, de ladrão, de louco, dizendo que ele explorou órfãos e viúvas para se enriquecer. E então Jó foi sendo massacrado com golpes tão profundos, quando ele sofre reveses na vida financeira, na vida familiar, na sua saúde, nas suas amizades. E quando esse homem está no fundo do poço, no fim da linha, ele, não tendo mais para onde olhar, olhou para cima. E arranca do peito um brado de esperança, dizendo: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E eu verei o meu Redentor, revestido este meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Então, ele que já tinha feito 16 perguntas: por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu enterrei os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que Deus não me mata agora? Ele que tinha feito, além de 16 perguntas, 34 queixas contra Deus, só recebera como resposta um sepulcral silêncio de Deus. Talvez poderíamos afirmar, sem
titubear, que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Porém, quando Jó brada, dizendo que ele vai ver o seu Redentor, que o seu Redentor vive, então Deus rompe o silêncio e começa a revelar-se a ele. E quando Deus se revela a ele, Deus mostra a sua grandeza, a sua soberania, a sua majestade, o seu poder. E Jó, então, recebe de Deus uma abordagem que ele jamais podia imaginar. Ele que fizera 16 perguntas e 34 queixas, agora escuta de Deus 70 perguntas. 70 perguntas, todas retóricas. E Deus pergunta para ele: onde você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde você estava quando eu cercava as águas do mar? E Deus foi se revelando a Jó, mostrando a ele a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania, o seu poder. E Jó foi se encolhendo, para entender verdades que, embora fosse um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, ainda não tinha compreendido. E lá no capítulo 42 do seu livro, ele diz: mas agora eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e me abomino no pó e na cinza. Então, esse homem vai compreender algumas coisas tão importantes. Primeiro, ele vai compreender a onipotência divina. Este Deus tudo pode. Para ele não há causa perdida, problema insolúvel, doença incurável, família irrecuperável. Se ele trouxe à existência as coisas que não existiam, se ele criou o universo sem matéria pré-existente, não há nada impossível para ele. Ele tudo pode. Ele conhece todas as células do nosso corpo, passam de 60 trilhões. Ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Nenhuma folha no outono cai de uma árvore sem que ele saiba, sem que ele permita. Ele está assentado num alto e sublime trono e tem as rédeas da história em suas mãos. Nada é impossível para ele. A primeira coisa que você e eu precisamos compreender para trazer consolo para o nosso coração é conhecer quão grande é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus, quão majestoso Ele é, quão soberano Ele é. E Jó vai além e diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, a história não é cíclica, a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo. A história não está nas mãos dos poderosos deste século. A história está nas mãos de Deus. Ele traçou um plano perfeito, eterno, que não pode ser frustrado. Deus não lançou mão do plano B porque o plano A fracassou. Deus não é colhido de surpresa. Deus não é surpreendido. Deus não fica lá no céu esfregando as mãos, sem saber o que faz com esse mundo turbulento. Seus planos não podem ser frustrados. Jó ainda reconhece que ele falou muita coisa sem entender. E às vezes, quando nós estamos atribulados, nós abrimos a boca e nos queixamos e perguntamos e lamentamos e murmuramos, porque não compreendemos o quadro geral. Não enxergamos na curva, não enxergamos no escuro.
Mas Deus que está no começo e no fim, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele está lá no começo, Ele estará lá no fim, Ele está no meio, no processo. Ele sabe tudo, Ele vê tudo, e Ele trabalha todas as coisas para o nosso bem. Jó compreendeu algo sublime quando ele vai afirmar o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O conhecimento que ele tinha de Deus não era suficientemente profundo. E a pergunta eu faço a você: você conhece a Deus? Quanto você conhece? Quanto você conhece? Porque o Senhor Jesus Cristo afirmou em João 17,3 que a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, por toda a eternidade, nós conheceremos a Deus. Vamos prosseguir em conhecer a Deus. E jamais haverá um dia em que você e eu possamos afirmar: agora eu já conheço tudo sobre Deus, não tem mais nada para conhecer, porque Ele é inesgotável em seu ser. Em virtude disso, Jó começa a ter não só uma visão melhor de Deus, mas ele começa a ter uma visão melhor dele mesmo. Porque o conhecimento, o autoconhecimento não começa em nós, começa com Deus. É porque você conhece a grandeza de Deus, é que você tem plena compreensão da sua limitação. Quem não conhece a Deus tem uma visão hiperdimensionada de si mesmo. Mas não dá para estar diante da majestade de Deus de narizinho empinado, de peito estufado como um pavão. Então Jó disse o seguinte, no versículo de número 6, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Só quem conhece a grandeza de Deus tem noção de quão pequeno é o homem. Mas eu quero tratar agora então do Deus da restituição, porque o versículo 10 de Jó 42 diz que quando ele passou a orar pelos seus amigos, os amigos que o acusaram tão violentamente, quando ele passou a orar pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó e devolveu-lhe em dobro tudo quanto ele possuía. Por que que o processo da restituição começa exatamente no ponto em que Jó começa a orar pelos seus amigos? Quando você lê todo o livro de Jó, você percebe que Jó começa se queixando dos seus amigos. Começa perguntando aos seus amigos. Ele espreme o pus da ferida. Ele está doído, ele está machucado, ele está ferido, ele está acusado, ele está injustiçado, ele está amassado pelas circunstâncias e pelas críticas tão tóxicas dos seus amigos. Quando você sofre uma injustiça, o natural é você remoer essa dor, remoer essa mágoa, esse ranço. O que Deus está dizendo para Jó é o seguinte: saia desta seara da autodefesa e entre na arena da intercessão. Sabe por quê? Você não consegue orar por uma pessoa e ter mágoa dela ao mesmo tempo. Você não consegue ser um intercessor e ao mesmo tempo um odiador. Você não pode sentir raiva de alguém e ao mesmo tempo apresentá-lo diante de Deus em oração. Então, quando Jó abandona a autodefesa, a murmuração, o queixume para interceder pelos amigos que o acusaram, Deus mudou a sorte dele. E ao mudar a sorte dele, Deus começa a trazer restituição nas cinco áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó. Primeiro, Deus restitui a saúde dele. O verso número 16 de Jó 42 diz que depois disso viveu Jó 140 anos e viu os filhos dos filhos até a quarta geração. Eu quero lhe afirmar categoricamente que Deus é o Deus da restituição. É o Deus que cura, é o Jeová Rafá. Não há doença incurável para ele e a última palavra não é da ciência, não é da medicina.
A ciência tem seus limites, a medicina tem seus limites, o homem tem seus limites, mas para Deus não há impossíveis. Ele pode tudo quanto Ele quer. Ele cura o enfermo, Ele restaura a saúde daquele que está acamado. Ele é capaz de transformar um diagnóstico sombrio num cenário cheio de alegria, de saúde e vida. Esse é o primeiro ponto. Ele é o Deus da restituição e Ele restitui a saúde ao que está doente. A segunda área que Deus restituiu foi a vida financeira. Tanto o verso 10 quanto o verso 12 deste Jó 42 revelam para nós que Deus devolveu em dobro o que ele possuíra. Se ele já era o homem mais rico, conforme capítulo 1, verso 3, do Oriente, agora ele é duplamente o homem mais rico. Deus pode levantar o empresário falido, Deus pode levantar a empresa quebrada, Deus pode dar fartura de bens ao homem que decretou falência nos seus negócios, Deus pode reerguer você das cinzas financeiras na sua vida, Deus pode restituir a você o que outrora você possuíra e perdera. Este Deus é o Deus da restituição. Talvez você está passando um vale financeiro. Num Brasil de tantos impostos, de pesados tributos, onde tantas vezes aqueles que empreendem, aqueles que produzem, são sobrecarregados com taxas, impostos e tributos pesadíssimos. Talvez você precisou fechar sua fábrica, fechar sua empresa, fechar o seu negócio. Talvez você esteja aí envolvido com dívidas e com tantas situações adversas na sua vida financeira, pois eu creio também, à luz desse texto, que Deus é poderoso para restituir. Não estou falando de barganha com Deus, não estou falando de troca com Deus, não estou falando de vender coisas num camelô espiritual, não estou favorecendo essas práticas reprováveis. Eu estou lhe dizendo que Deus é poderoso para devolver, restituir a você aquilo que Ele mesmo havia lhe dado. A terceira área que Deus restaurou, que restituiu, conforme o versículo 7, foram as amizades. Aqueles homens que acusaram Jó, agora recebem de Deus um ultimato. Vocês precisarão ir a Jó, o homem que vocês criticaram, para que este homem que vocês criticaram, que é mais justo do que vocês, ore por vocês. E eu vou ouvir a oração daquele homem que vocês criticaram, para restaurar vocês. Em outras palavras, o seu papel, o meu papel, o nosso papel não é nos defendermos diante dos ataques, é andarmos com Deus. Porque quando você anda com Deus, Deus luta as suas guerras. Quando você vive uma vida de piedade, Deus cuida da sua reputação. Aqueles homens que criticaram Jó tiveram que voltar a Jó e mudar de opinião a seu respeito. Então não lute para defender sua honra, sua reputação. Entregue nas mãos de Deus. E as pessoas que perseguiram você, que atacaram você, que acusaram você, vão ter que voltar a você e reconhecer que você é um homem, uma mulher de Deus. A quarta área que Deus restaurou, restituiu, foi o casamento. Porque, conforme Jó 42, versículo de número 13, Jó teve novamente 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Então Deus restituiu o seu casamento. Deus pegou os cacos quebrados e fez um vaso novo. Deus restaurou e curou os sentimentos magoados, feridos. Deus é especialista em restaurar casamentos quebrados. Uma geração que parece que desaprendeu a lutar, uma geração que joga a toalha com muita facilidade,
Uma geração que prefere descartar o casamento e entrar numa outra aventura para descartar um segundo, um terceiro, um quarto casamento e descobrirem que o primeiro casamento deveria ser mantido com um pouco mais de paciência, um pouco mais de perseverança, um pouco mais de mansidão e humildade. Deus pode restaurar o sentimento no coração. Deus pode dar espírito de perdão, Deus pode trazer reconciliação, Deus pode trazer restauração para a sua vida conjugal. Não joga a toalha, não. Não desista, não retroceda. Persevere um pouco mais. Lute um pouco mais, chore um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais. Não abra mão do seu casamento. Deus pode fazer um vaso novo. O vinho que Jesus transforma é melhor do que o vinho anterior. Quando Jesus faz um milagre no seu casamento, o melhor sempre vem depois. Mas finalmente, quinto lugar, Deus restaurou a saúde, as finanças, as amizades, o casamento. Agora Deus vai restituir os filhos. Jó teve mais 10 filhos. Veja você que, do ponto de vista de coisas financeiras, Deus deu em dobro. Mas no que tange a filhos, Deus deu mais 10 filhos. Isso porque os filhos de Jó que morreram naquele acidente, Jó não os perdeu. Você perde algo ou alguém quando você não sabe onde está e com quem está. Não deva ser essa a linguagem de um cristão. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu marido, perdi minha mulher, perdi meus filhos. Porque se nós cremos no Senhor Jesus, quando alguém parte deste mundo, ele não está perdido. A Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então agora Jó tem 10 filhos no céu, agora Jó tem 10 filhos na terra. Deus restituiu tudo em dobro. Deus é o Deus da restituição. É claro que quando você lê este livro, e eu recomendo a você uma leitura de ponta a ponta do livro, numa sentada só, para você compreender melhor esta linda história, Jó encerra esta saga sem saber os detalhes que estavam nas dobras dos acontecimentos. Mas nós sabemos, Deus promete restituição, mas nem sempre Deus promete explicação. Com muita frequência eu escuto gente dizer assim: eu vou chegar no céu e vou querer saber muita coisa que eu não entendi. Eu vou lhe dizer que não será necessário, porque o céu é autoexplicativo. Quando você chegar lá, não vai fazer mais sentido as nossas dúvidas nem nossas perguntas, porque a nossa leve e momentânea tribulação aqui produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Lá todas as lágrimas serão enxugadas, toda a dor vai cessar, todo o sofrimento vai acabar. Lá não haverá nem pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas já terão passado e haverá novos céus e nova terra, onde nós reinaremos com Cristo para todo o sempre. Então, talvez você esteja no momento do vale, da prova. Talvez você esteja sendo amassado pelas circunstâncias. Talvez você está no moinho de Deus que moe muito fino. Mas saiba, você está no processo. Deus está trabalhando em você. Deus está moldando você. Você é como um metal precioso que Deus botou no fogo. O fogo só vai queimar as escórias. Você vai sair não destruído, mas mais bonito, mais puro, mais parecido com Jesus. Saiba de uma coisa:
o seu Deus é o Deus da restituição. Não olhe as circunstâncias. Não olhe ao redor as pessoas que querem massacrar você. Olhe para cima. Tire do peito um brado. Eu sei que o meu Redentor vive. Viva nesta fé. Que o seu Deus é o Deus da restituição. Deus abençoe sua vida. Deus console o seu coração.